Bom dia, amigos e amigas. Vamos aí para mais um documentário. Todos sabem que o Chevette foi um excelente carro também e até hoje é um dos carros mega maravilhosos. Mas estou aqui para hoje contar a história dele. Então, aonde você estiver acompanhando esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar essa playlist que eu tenho sobre carros antigos. Ok, pessoal? Vamos lá. Um modelo que fez 20 anos de sucesso aqui no Brasil. Foi uma aposta que deu certo, tendo boas vendas durante quase toda a sua exigência, e chegando a ser o carro mais vendido no país no ano de 1983. Interessante, né? Várias atualizações visuais, ou seja, reestilações foram implementadas nesse pequeno veículo, esse sedã mega maravilhoso, que durante 2 décadas a sua carroceria que sofreu a reestilização, o que fez da família ter opções de hatchback e sedã, perua e picape. Interessante, né? Ainda muitas unidades resistindo ao tempo e rodando pelas ruas brasileiras. O Chevette certamente marcou época entre décadas de 1970 e 1990. Legal, né, pessoal? Vamos para os detalhes do Chevette, certo? Vamos lá falar um pouco. Chegou ao Brasil pelas mãos da Chevrolet em 1973. O modelo foi derivado da quarta geração do Opel Kadett, lançado na Europa durante o Salão de Frankfurt daquele ano. A ideia era apresentar um produto inovador, e isso foi levado tão a sério que o Chevette teve um detalhe bem interessante. Seu lançamento foi feito primeiro no Brasil, depois na Europa, com a diferença de 6 meses. O nome, segundo alguns, queria dizer o quê? Pequeno Chevrolet. A rejeição à nomenclatura europeia Kadett, ou Kadett com C, surgiu por um temor da GM, que não queria fazer associação com o governo militar presente por aqui na época. Não existe confirmação oficial por parte da montadora, mas o fato é que o nome Chevette acabou sendo marcante para o cenário automotivo nacional, pois foi um carro bem diferencial. O fato é que o investimento feito pela marca na fábrica de São José dos Campos chegou a 102 milhões de dólares. Naquela época, hein? Imagina hoje. Isso chamou a atenção da imprensa e do público em geral, criando mais uma expectativa em cima do pequeno sedã. Ou seja, a GM não faria mais apenas um carrinho, pessoal. Fica aí no vídeo, acompanhe essa foto e falarei um pouco mais. Que tal um carro assim, pelo preço de um carro comum? E que ainda faz 14 km por litro. Que tal um carro que anda assim? E se comporta assim? Que tal um carro que para assim? É o Chevette, agora pelo preço de um carro comum. Então, que tal? Vá comparar e escolher o seu num concessionário Chevrolet. Vamos lá, pessoal. Por que o tempo mostrou que chamá-lo de carrinho só seria possível se a referência
fosse ao seu tamanho e não em relação à sua qualidade. Em 24 de abril de 1973, o Chevette foi apresentado à imprensa especializada na carroceria sedã, de 2 portas e sem quebra-ventos. Disponível nas versões Standard e SL, o Chevette foi anunciado pela marca com o slogan: a GM não faria apenas mais um carrinho, pessoal. É aquilo, todo mundo achava que era um pequeno carro. E o objetivo era realçar seu projeto avançado. Os milhões de dólares foram gastos na fábrica que produziria, e o importante fato de que o modelo estava sendo lançado primeiro por aqui, ou seja, eles escolheram o Brasil e depois a Europa para começar a fazer o lançamento, como eu já tinha dito acima, né, na parte anterior. E na época ele foi recebido muito bem e suas linhas modernas eram sempre elogiadas. Que grande diferencial da época. Vamos lá, pessoal. Em seu interior, o Chevette tinha positivos e negativos, como todo carro. Mas por um lado, ele era reconhecidamente um carro agradável de dirigir, especialmente quando comparado ao Fusca, com boa estabilidade e um ótimo porta-malas, porque todo mundo sabe que o Fusca não tinha muito espaço interno. Então, foi onde foram trazendo os outros carros. E, por outro, a posição da direção e dos pedais, que eram levemente inclinados à esquerda por causa do túnel central de transmissão, e a falta de conforto, especialmente para os ocupantes traseiros, eram os pontos criticados por alguns proprietários. A inovação do Chevette apareceu também no quesito segurança, mesmo antes de serem exigidos por lei. Itens como pisca-alerta e coluna de direção não permanente, não penetrante, já estavam presentes no sedã. Além disso, ele tinha duplo circuito de freios e suspensão calibrada. O motor usado era de 1.4 de 68 cavalos, com comando de válvulas no cabeçote, o primeiro do país acionado por correia dentada, e o câmbio tinha 4 marchas. Com tração traseira, e o Chevette acelerava razoavelmente bem, chegando até 145 km por hora, pessoal. Uma velocidade máxima dentro dos padrões da década de 1970. Estão gostando aí? Agora, pessoal, vamos falar das novidades com o passar do tempo. Logo com seu lançamento, o Chevette apresentou algumas novidades no mercado nacional. Uma delas era a posição de seu tanque de combustível de 45 litros. Por quê, pessoal? O tanque de gasolina, ele foi desenvolvido para ficar atrás do encosto do banco traseiro. Por quê? Aí, numa colisão, ou na hora de passar num buraco ou lombada e o carro raspar, não ia correr risco de danificar o tanque de combustível, ou, dependendo da planície, amassar o tanque e tudo. Então, por isso que eles fizeram um projeto diferenciado para o Chevette. E por quê? A ideia era proporcionar mais seguranças em caso de colisão e evitar furo no reservatório com o passar
do tempo com objetos soltos nas vias. E essa posição incomum para a época fez com que o local ficasse na coluna traseira do lado direito, o que acabou sendo uma das marcas do Chevette, ou seja, segurança. Em 1976, o modelo SL ele foi mais requintado em alguns aspectos. Ia na contramão do que outras marcas na época vinham ofertar. E os bancos dianteiros tinham um ajuste milimetricamente e apoio de cabeça integrado. E o acabamento era superior. O interior era todo marrom ou vinho. O isolamento acústico havia sido melhorado. E por fora havia alguns detalhes cromados, pessoal. Muito legal, né, galera? Muito legal tá sendo esse vídeo, hein? Vamos lá, pessoal. Tá deixando o seu like, tá comentando aí? Em 1978, algumas novidades importantes, que foi a primeira reestilização do Chevette, que apresentou uma grade dianteira dividida. Além disso, a marca ousou lançar a versão 4 portas, algo incomum para a época. Do mesmo tamanho do modelo de 2 portas, ele não fez muito sucesso por aqui. Continuou sendo feito, mas apenas para ser exportado para países vizinhos. As mudanças visuais mais importantes, porém, só apareceram no começo dos anos 80. Primeiro, a marca atualizou a traseira, colocando lanternas maiores e um novo para-choque. Além disso, o Chevette passou a ser oferecido com motor 1.4 e agora não era mais apenas a gasolina, e sim começou a vir a versão a álcool. E além de chegar o modelo hatch, que é aquele modelo menor. Essa opção tinha o tanque de combustível abaixo do porta-malas, para que o banco pudesse ser rebatido. Era disponível nas versões básica ou SL, mas acabou não fazendo tanto sucesso, talvez por custar mais que o equivalente com a carroceria sedã. Tudo isso parece ter vindo na hora certa, que em 1980 o Chevette alcançava 500 mil unidades produzidas, pessoal. Olha que legal! Além de ter seu melhor ano de vendas no Brasil, impressionante, 94.816 unidades. Pouco tempo depois, em 1983, chegou a ser o carro mais vendido do país, quando emplacou 85.984 unidades, galera. Muito interessante essa história. Pessoal, com todo esse sucesso de vendas, começou a vir o quê? Os modelos Marajó e Chevy 500, que eles foram incluídos aqui na família. Que exatamente em 1980 começou a vir o derivado, que o modelo Marajó era uma mini perua. A ideia apareceu no mesmo ano em que o Chevette teve o seu recorde de vendas, e o desenho da perua, bem parecido com o Cadete Caravan, como deveria ser a sua principal qualidade de carga, e variava entre 796 e 1510 litros com banco rebatido. Ou seja, banco rebatido, pessoal, vamos deixar uma ressalva, é quando você deita o banco. Você vê hoje nos veículos Uno,
principalmente quando você deita o banco o carro fica maior. A maioria dos carros hatch tem essa função, Corsa também tudo. E o modelo tinha também como opcional o ar-condicionado, item que era ofertado para o restante da família. Um carro mais gostoso, né, pessoal? E algum tempo depois, em 1983, a Chevrolet lançou também a perua Chevette, batizada como Chevy 500, em alusão à capacidade de carga de 500 quilos, incluindo o motorista. Ou seja, já é o famoso carro apenas com os passageiros na frente e a traseira toda aberta para você poder carregar mais volumes atrás, que na época foi criticada pela demora do lançamento, já que os outros países da GM já tinham feito isso, e por aqui já a concorrência já era forte, como a Fiorino, o próprio Pampa e a Saveiro. Mesmo assim, o famoso Chevy 500 agradou alguns aspectos, como o fato de ter tração traseira, algo que seus concorrentes não ofereciam, e se a transmissão permitisse a base da caçamba, poderia ser mais baixa, o que resultaria num volume maior de carga. Interessante, né, galera? Estão gostando aí? Que bonita essa versão inspirada no Monza, né? Então vamos falar aqui da versão SR, que trouxe o motor 1.6 inspirado no Monza. Essa versão ela concentrava mais no visual. O Chevette SR foi o que trouxe uma grande novidade na parte mecânica. O esportivo marcou a chegada do 1.6, a linha do Chevette, além de trazer um visual degradê, logo o SR na lateral e spoiler traseiro. A grande mudança no visual de toda a linha do Chevette só apareceu em 1983, inspirada no recém-lançamento do Monza, e ela talvez tenha sido a maior de toda a sua história por aqui. Agora os faróis retangulares e a grade única tinha frisos horizontais, e o capô tinha um novo formato e as lanternas eram maiores e também retangulares. E os ocupantes também já veriam mudanças significativas, um painel quanto nas novas janelas e quebra-ventos. A linha de motores agora já contava com o conhecido 1.6 a gasolina e uma novidade, o do propulsor a álcool, também de 1,6 litros. Além disso, o Chevette recebeu um câmbio de 5 marchas, que foi muito bem aceito por seus engates precisos. Em 1984, a linha ganhou outra importante novidade, o câmbio automático de 3 marchas, o conjunto que era importado da Austrália. Não fez muito sucesso, que a marca gostaria. Por isso que até hoje o Brasil ainda é conhecido como o país do câmbio manual. E em testes realizados na época, a aceleração era de até 100 km por hora e ainda foi de 16,8 segundos, o que desagradava. Mesmo assim, ele foi mantido por algum tempo, até 1990. Bonito essa linha Júnior, ainda mais esse modelo vermelho, né, pessoal? Mas por que ele não fez muito sucesso? Vamos lá contar um pouquinho aqui. As mudanças continuavam a todo vapor. Em 87 recebeu um novo estilo, que incluía um para-choque de plástico com a grade integrada e lanternas maiores, pessoal. Nesse mesmo ano apareceu uma jogada da Chevrolet. Havia o controle de preços do plano cruzado, que impedia o aumento do valor
de uma versão já existente e a marca lançou a nova versão SE. Ela chegava com novos instrumentos de luzes de controle e de consumo e encosto de cabeça separado do banco, mas com preço superior à versão SL, que perdeu alguns equipamentos, mas manteve o preço. E no ano seguinte, a versão SE, a se chamar SL/E, padronizando-se aos outros modelos da linha da Chevrolet, como Monza, Opala, mas isso durou por pouco tempo, pois em 1991 Chevette e Chevy passaram a ser vendidos apenas na versão DL. E logo depois, para brigar com o novo Fiat Uno Mille, foi lançado o Chevette Junior em 92, no mês de março, e era a primeira versão do modelo 1.0, o que colocava dentro do benefício tributário do governo. Equipamentos como encosto de cabeça dianteiro, retrovisor do lado direito, quinta marcha e lavador elétrico no para-brisa eram opcionais e o acabamento era mais simples. A recepção da linha Júnior, porém, não foi das melhores. Ele até tinha um desempenho superior ao Fiat Uno Mille de 0 a 100 km e era 3 segundos mais rápido, mas isso não compensava os problemas. O principal era evidente: o projeto antigo contra um carro mais prático e confortável da Fiat. Ou seja, a parte de oferecer um carro mais confortável não foi o diferencial do Júnior. E em 1993, com as vendas fracas, o Chevette Junior recebeu sua pá de cal, a redefinição por parte do governo dos critérios para carros populares, que pagariam apenas 0,1% de EPI. E a Volkswagen conseguiu incluir nessa lista de carros com motor 1.6 como o Fusca Itamar e a Kombi, e a Chevrolet correu e colocou também o Chevette 1.6. Pronto, o modelo Júnior já não era mais necessário, pessoal. Vamos lá, galera, vamos continuar aí um pouco mais dessa história. E depois que a versão Júnior foi descontinuada, o Chevette passou a ser oferecido apenas na configuração L, que tinha um acabamento simples para um motor 1.6, em duas opções, que é a gasolina e álcool. O Chevette não era mais páreo para os modelos mais modernos que estavam surgindo, como o próprio Uno. Suas vendas foram caindo cada vez mais, e em 12 de novembro de 1993 foi produzido o último Chevette. Foram mais de 1,6 milhões de unidades fabricadas, incluindo as 400 mil unidades exportadas. A picape Chevy 500DL resistiu por algum tempo, até 1995, quando surgiu a versão picape Corsa, que era o novo caçula da linha Chevrolet. E em 1975 apareceu a primeira versão do Chevette, chamada GP, alusiva ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A edição esportiva foi o carro oficial do evento, com muitos pilotos que puderam experimentar o carro naquele final de semana. Dizem as más línguas que um piloto até esqueceu de devolver o carro. Por fora, o modelo GP era prata, com faixas pretas e a inscrição GP nas portas.
e também tinha faróis de neblina e haviam também algumas diferenças estéticas no interior do motor, que continuou sendo o mesmo 1.4. E a prática de lançar carros pseudo-esportivos já era comum na época. Uma versão GP2 chegou a ser lançada em 77. Essa com algumas alterações mecânicas, aperfeiçoamento no comando de válvulas, distribuidor e carburador, o que fez o Chevette ficar 20% mais econômico. E o modelo também tinha contagiros e faróis auxiliares no retrovisor do lado direito e novas rodas, mas custava 10% a mais que o requintado SL. Você vê, né, pessoal? São os modelos diferenciados, mas cada um deles tinha o seu pós e contra da época. Continuando aí um pouco mais, pessoal, a linha de motores do Chevette teve várias opções com o tempo. Uma das mais elogiadas foi o lançamento do motor 1.6 a gasolina com carburador duplo, que equipava a versão esportiva SR em 1981. Nessa configuração tinha 71 cavalos com 10,8 kg de torque. Depois de sua remodelação visual em 83, o Chevette passou a vir com motor 1.6 a álcool, que entregava 72 cavalos com 12,3 kg de torque. Com câmbio manual de 5 marchas, na mesma época o modelo também tinha motor 1.6 de 69 cavalos e 11,8 kg de torque, sendo que 1.4 apenas os modelos de versões exportados. Esse mesmo motor de 1.6 foi modificado em 88, recebendo pistões e bielas mais leves, além de um novo carburador. Com isso, alcançava 81 cavalos de 12,9 kg de torque, com álcool em 78 cavalos e 12,6 kg já em gasolina. E o motor mais fraco, que foi muito criticado da linha, certamente foi o 1.0 Júnior, e ele entregava apenas 50 cavalos e 7,2 kg de torque, demorando 21,6 segundos para chegar a 100 km por hora, e a máxima era de 131 km por hora, pessoal. Falando um pouco do consumo, o Chevette Júnior, segundo os dados, era de 9,2 km por hora na cidade e 13,7 kg na estrada. No caso, o modelo mais antigo, que tinha um motor de 1.4, as médias eram de 11 km por hora e 14 km por hora, respectivamente. Já o Chevette de 1.6, que incluía os últimos modelos fabricados, tinha um consumo de 10,4 km por hora em trechos urbanos e 13,7 km nos trechos rodoviários. Galera, gostou do vídeo? Fica a seguir aí com mais imagens do Chevette. Deixa o seu like, se inscreva no meu canal aí, e quero mais comentários aí sobre esse vídeo, ok? Um forte abraço.
Essa técnica em dominar o automóvel acabou se transformando num espetáculo de sucesso promovido pelo piloto Carlos Cunha. Ele anda pelo Brasil afora exibindo coragem e perícia. Cunha emociona as pessoas com seu show. Desta vez ele colocou 4 no carro para andar só com 2 rodas. E um deles sou eu. Olha pra baixo aqui que você vê a situação da... Olha aqui, rapaz. A pista aqui tem uns buracos, a coisa se complica. Opa! Não vai dar, rapaz. Eita, ai, deu. Deu pra passar, agora você... Agora, o mais perigoso, o voo da morte.